Olá, oitavo ano, boa tarde. Agora, nós iremos estudar a unidade 2, na página 308, que fala sobre ventos, ar em movimento. Todos vocês já sentiram, né, no seu corpo, essa refrescância do vento que ele atinge, né? Alguns dias ele está mais frio, outro dia ele causa uma boa sensação, ok? E o vento, ele ocorre em todas as épocas do ano, ok? Mas afinal, o que é o vento? Vocês podem grifar aí na segunda unidade. Desculpa, no segundo parágrafo da segunda unidade. Vento é o fluxo natural do ar que se movimenta horizontalmente, ok? É paralelo à superfície do planeta. Ele tem uma força que ele consegue movimentar nuvens, massas de ar, partículas e objetos por todo o planeta, ok? Mas lá no finalzinho da página 308, tem uma explicação, uma ilustração que simula, né, esse movimento. Primeiro o ar é aquecido pela chama da vela e sobe, e depois o ar frio entra no aparelho e ocupa o lugar do ar quente que subiu, ok? Agora, nós iremos para a página 309. O que acontece aí, ó? Ao acender a vela no interior do aquário, o ar ao redor da chama é aquecido e suas moléculas passam a se agitar mais. Elas vão ficando distantes, elas vão se separando uma das outras, ok? Então, o ar quente passa e tem menor densidade e vai subindo pelo tubo acima da vela. Com menos ar no aquário, a pressão em seu interior diminui, tá? E vai ficando menor. Então, esse experimento, ele mostra a relação entre a temperatura do ar, a densidade e a pressão no local que ele se localiza. No caso do experimento, era no aquário, ok? Agora, nós iremos aqui, ó, para a página 310, que fala sobre uma obra de arte, né, do pintor holandês Vincent van Gogh. Foi pintada em 1899. Foi um período que ele estava internado em um asilo lá na França para tratar de distúrbios mentais. Aí ele fez uma imagem, né? Bem contraste, uma calma de uma vila, um caos celestial. O que essa imagem ela é interpretada aqui na apostila, né? A primeira, o céu noturno, que nós temos as estrelas. A segunda é a atmosfera, né, que mostra as espirais ou essa movimentação dos ventos, das nuvens. E ali no terceiro, a lua, né, que ela é representada como um sol que transforma a noite em quase dia, de tão iluminada que ela é. É uma belíssima obra de arte, ok? Mostra o que? O movimento do vento também. Agora, nós iremos para a página 311. Ela fala assim: como se formam os ventos? Vocês podem também grifar aí, tá? Primeiro parágrafo. Os ventos, eles são formados de modo semelhante ao processo descrito lá que a gente viu na ilustração da vela. Daí já tem a ilustração, a formação, lá no final da página, ó. Nós temos a radiação solar, né, que vem do Sol. Ela chega até a superfície da Terra, daqui, né, e aquece, tanto nos continentes como nos oceanos. E esse aquecimento causa o aumento da temperatura do ar próximo à superfície, evapora as águas do rio, dos mares, dos lagos, né? E torna o quê? O ar bem mais úmido e quente também, né? E esse ar quente, ele se expande, ele vai se tornando menos denso, ele desloca. E à medida que esse ar ele vai subindo, ele vai formando uma zona de pressão baixa, ok? De baixa pressão. E o ar mais frio, mais denso, que está acima em regiões com pressão atmosférica maior. Aí ele vai descendo e ocupa o lugar onde está o ar quente, empurrando menos ar denso e mais leve para cima. Aí esse movimento, né, em que o ar frio presente, né, de alta pressão, ele vai se deslocando para regiões de baixa pressão e forma o quê? As correntes de convecção. O que é isso? Ó? Elas vão ocorrendo continuamente, sem parar. Aí esse ar quente subiu, vai para as camadas mais frias da atmosfera, vai perdendo calor, esfriando, tornando mais denso, desce aqui para a superfície, tá?
e ocorre essa movimentação das correntes. Aí, bem no finalzinho da página 311, tem a ilustração, né, da radiação solar, o ar quente, ele vai descendo, ele evapora e depois sobe novamente como um ar quente e frio. Agora, na página 313, tem os tipos de vento. Aqui também, ó, no comecinho da página 313, tem um exemplo no nosso dia a dia, né? Quando a mãe de vocês ou vocês mesmos vão esquentar uma água na panela para fazer um chá, para ferver alguma coisa, também acontece essas correntes de convecção que eu acabei de explicar lá como ocorre, ok? Esquenta, quando a gente coloca a água na panela, ela perto do fogo lá, tá mais quente, aí em cima tá mais frio, aí vai ocorrendo essa troca de temperatura, ok? Isso daí é chamado de correntes de convecção, ok? Ó, a água que está na superfície mais fria, ela desce e se esquenta, vai criando assim uma corrente para, ao todo, ela ficar na mesma temperatura, para manter a temperatura, e é o que acontece também dentro da geladeira, tá vendo? O congelador, que é bem mais frio, né? Aí nas partes da geladeira, o ar mais frio desce e o ar mais quente sobe, ok? E aí, ainda na 313, fala dos tipos de ventos. Os ventos, vocês sabiam? Eles têm diferentes tipos e cada um tem a sua característica. Nós temos aí, ó, os ventos alísios. Pô, que vento é esse, né? Ó, é na região do Equador, tem maior incidência, né, de radiação solar. Vocês já aprenderam isso em geografia, na linha do Equador, tá? Ele, maior aquecimento da superfície terrestre, tá? O ar aquecido nessa região sobe e segue em direção aos polos, esfriando na altura dos trópicos quando desce. Essas variações de pressão devido, tá, à virtude das mudanças de temperatura desse ar deslocado. Aí formam o quê? Os ventos que saem dos trópicos e se dirigem ao Equador. Esse daí, ó, é chamado de ventos alísios, ok? Aí ele faz com que a água evapore e torna úmidos e provoca as chuvas. Aí nós temos também os ventos contralísios. O que é isso daí, ó? Também é de maneira constante, tá? Mas em altitudes mais elevadas, elas sopram os ventos contralísios que se deslocam do Equador para os trópicos, tá? Por quê? Que as áreas de baixa pressão para as áreas de alta pressão atmosférica. Esses ventos contralísios, eles são frios, levam ar seco para as zonas tropicais e evita a formação de nuvens, ok? Agora, lá na página 314, tem uma explicação também da circulação dos ventos alísios e os contralísios, ok? Só vocês acompanharem a setinha, dá para perceber como ocorrem a direção desses ventos, tá? E auxilia também a movimentação das massas de água, dos oceanos, a formação de correntes marítimas, ok? Agora, aí na página 314, ele fala também na apostila sobre as brisas, principalmente quando a gente vai para a praia, né? A gente percebe a existência de um vento fraco e constante, né? Quais são esses tipos de brisa, ok? Nós temos a brisa marítima e a velocidade, tá? Não ultrapassa 20 km por hora. Temos a brisa marítima, tem até uma representação de como ela acontece, ó. Durante o dia, o sol, né, vem muito para a superfície, fica bem quente, a areia, ela ganha calor mais rapidamente, né, do que a água do mar, e o ar que está sobre ela fica menos denso e sobe, ok? E esse ar, localizado sobre o mar, mais frio e denso, flui para o lugar onde estava o ar quente e forma o quê? Uma corrente de ar do mar para a terra. Esse daí é chamado brisa marítima. Quando a gente tá lá na praia, sempre a areia tá mais quente, né? E a água, ela tá mais fria. Então, é isso que acontece, ó. Vai se esquentando da areia, volta pro oceano e ela volta uma brisa bem suave, ok? Aí tem a brisa terrestre aí embaixo também, no finalzinho da página, já tem uma outra ilustração, ok?
Aí já é durante a noite. A areia, ela perde calor, porque não tem mais incidência dos raios solares, né? Aí, o que acontece? A temperatura da água do mar fica mais elevada do que a da areia. Então, ocorre uma inversão, ao contrário, né? O ar que está sobre o mar passa a apresentar menos pressão e dando lugar ao ar continental mais frio, ok? Então, é ao contrário. O sentido da corrente que se forma da terra vai para o mar, ok? E é chamado de brisa terrestre. Agora, nós iremos para a página 315. Na página 315, fala sobre a brisa do vale. Daí tem a ilustração aqui, né? Tem um vale, tem a setinha, tem o sol, ó. Isso também ocorre nas praias, tá? Em regiões de vale, de montanha, que elas produzem zonas de pressão, que também são capazes de formar as brisas. O que é essa? Então, ó, quando durante o dia o topo da montanha tem bastante aquecimento, né? Aí faz com que o ar mais frio e mais denso do vale seja direcionado para cima, ok? Então, isso daí é a brisa do vale. Aí nós temos a brisa da montanha. Aí já é outra ilustração, ó. Que no período da noite a temperatura lá no cume, bem lá no topo da montanha, é perdida bem mais rápido do que a do vale. Aí cria o quê? Uma zona de alta pressão na montanha e de baixa pressão no vale. Então, essa diferença de temperatura e densidade no ar nos dois locais, ok? Então, o ar mais frio, o que acontece? Ele desce as encostas em direção ao vale, aí forma a brisa da montanha. É ao contrário, ok? Aí, ainda na página 315, fala sobre as monções. O que é isso, né? São os ventos típicos da região do sul, sudeste da Ásia. Ela forma sempre na mesma época, é chamado de sazonal, ok? Eles mudam a sua direção e pode ocorrer intensas chuvas ou muita seca. Nós temos a monção marítima, ok? Que durante o verão o continente se aquece bem mais rápido do que o oceano. Então, o que acontece? Causa uma alta pressão no oceano. Então, o que acontece com o ar, né? O ar fica úmido, o ar úmido do oceano é deslocado rapidamente para o continente, para a terra, né? Onde produz muitas nuvens e muitas chuvas, ok? E a monção terrestre é o quê? Durante o inverno, tá? Os oceanos, eles demoram mais tempo para perder seu calor, né? Porque tá bem mais frio, não tem tanta radiação do sol, tá? Então, ó, ocorre o acúmulo de ar, tá? E esse ar se desloca para os oceanos e leva a umidade presente que já tá no continente, ok? Então, nesse período, as secas são muito rigorosas. Aí, no final da página, tem a ilustração, tá? Da monção marítima e da monção terrestre, ok? Agora, nós iremos para a página 316, que fala sobre os ventos ciclônicos. O que é isso, professora? Esses ventos, eles ocorrem quando o ar se desloca em grande velocidade, tá? Em zonas de alta ou de baixa pressão, formando os redemoinhos, tá? Mas afinal, o que é isso, né? É quando o ar gira em um centro de baixa pressão, o ar quente da superfície, ela sobe, tá? E ela forma movimentos em espiral, em alta velocidade. Então, isso daí é chamado de ciclone, ok? Aí tem a representação aí, ó, do movimento ali, ó, de baixa pressão e do outro lado de alta pressão. São ventos muito fortes, ok? E ainda na página 316, tem um exemplo de um furacão. Acho que vocês já ouviram falar mais sobre os furacões, né? Também é formado por vento de ciclônico, tá? Que forma nos oceanos tropicais e pode ter diversas denominações, depende da sua localização no planeta, tá? Aí, o que acontece? Como é que forma o furacão? Em regiões de temperatura oceânica, tá? Que não fica abaixo de 27 graus. Por isso que acontece principalmente no verão, tá? Quando as temperaturas do oceano tropicais são mais elevados. A velocidade desses ventos, pessoal, ultrapassam 100 km por hora, tá? E o furacão pode chegar a centenas de quilômetros. É muito importante vocês anotarem aí, ó,
a velocidade dos ventos ultrapassa, tá? Os 100 km por hora. E pode durar vários dias, tá? E é muito perigoso, dependendo do local, do local, tá? E perde força quando ele vai chegando no continente. Aí na página 317 ainda tem a destruição, tem uma imagem, né, ó, da destruição de um furacão que ocorreu em 2017. Ó como que era a imagem e ó como ficou, né? Essa imagem foi ali na região dos Estados Unidos, tá? No Oceano Atlântico. É devastador, ok? Aí na página 318 também tem um outro fenômeno, né, que é o tornado. São ventos também ciclônicos, eles passam, tá? 400 km por hora, então é muito forte, tá? E também ele pode se desenvolver em qualquer região do mundo, tá? Depende da sua localidade e da existência, mas acontece muito lá nos Estados Unidos, tá? Principalmente no inverno e na primavera. A diferença de um furacão para... que acontece? O furacão do tornado, tá? Ocorre no continente em áreas mais secas e quentes, tá? E forma base de nuvens, de tempestades, são chuvas muito fortes e também são... o poder de destruição é muito grande. É só a gente acompanhar nos jornais que a gente pode relembrar, né? Acabam com carros, casas, causam muitas mortes. Então, ele também é muito perigoso. Aí, na página 318, tem as imagens, né? De um tornado no continente e um tornado nos oceanos, tá? Quando eles ocorrem nos oceanos. Aí, no finalzinho da 318, fala sobre os instrumentos de medição dos ventos, né? Para saber a sua direção. É importante porque as pessoas trabalham, né? Para saber como vai ser o vento, para saber se vai mudar a temperatura. Então, quais são esses instrumentos? Aí, no finalzinho, ó, nós temos o anemômetro, tá? Ele é capaz de medir a velocidade do vento. Ele é formado por essas hastes cruzadas. O que ele faz? Ó, quando o vento bate no equipamento, o ar entra nessas cuias, né, que parece um potinho, e faz as hastes girarem. Quanto mais forte for o vento, mais rápido girará, ok? E dentro desse aparelho, tem um mecanismo que mede a velocidade do vento de acordo com a sua movimentação. Aí, na página 319, esse daqui é famoso, ó. Nós temos o anemoscópio. Aqui no Brasil não tem nem tanto, assim. Mas em filmes nós conseguimos ver essa imagem desse galo, né? Nos telhados, tem até em outras formas. Ele é bem tradicional, tá? A imagem desse galo. E ele é um galo, tá? Em cima de uma seta horizontal. Ele é giratória, né? Essas setas abaixo, ela indica os pontos cardeais, que vocês aprenderam em geografia, né? O norte, o sul, leste e oeste. E esse objeto, né? Ele fica uma peça presa a um eixo, tá? E quando ele recebe o vento, ele gira na direção que o vento tá. Ele indica o sentido do vento, tá? Para ser mais precisa a determinação dessa direção, que tem que estar de acordo, tá? Com os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Esse daí é bem famosinho. A gente pode ver bastante em filmes, assim. O outro aparelho é a biruta. Essa biruta tem muito nos aeroportos, tá? É um saco com uma abertura maior e outra menor, em lados opostos. Esse saco está preso, né? Uma haste vertical que gira, tá? Em seu próprio eixo. Aí o vento ele atinge essa biruta, o vento entra nessa abertura maior e sai pela menor. E faz com que a haste gire, deixando o saco paralelo ao sentido do vento e mostra a direção. Isso daqui vocês podem observar em aeroportos, tá? Para decolagem, o pouso, para melhorar as viagens, ok?
E aqui no finalzinho da 319 fala sobre as influências dos ventos, é o que eu acabei de explicar agora atrás, ó. Quando nós estudamos, né, nós sabemos que os ventos eles estão presentes em todo o planeta, eles são capazes, né, de movimentar massas quentes e frias, senão, né, não haveria distribuição das chuvas e do calor. Então, hoje em dia não teria vida na Terra, né, se não fosse os ventos, tá? E assim, os ventos também, ele é um fator abiótico, né, ele não tem vida, tá? Mas ele é importante porque ele influencia o quê? Os ecossistemas, os biomas, ok? E o vento e a natureza, por que é importante, né? Ele é responsável por formação de dunas ou seres vivos, né? O que acontece? Ele ajuda na dispersão das sementes. Então, ele também é responsável pela reprodução dos vegetais, para o quê? Carrega o pólen, ok? Então, ele é muito importante também. E aqui, agora, no final da 320, também tem a demonstração, né? Uma ilustração. Isso daqui, ó, da erosão, vocês aprenderam comigo lá no 6º ano. As sementes, ó, a imagem das sementes, elas sendo dispersas, tá vendo? Isso daqui a gente assopra, né? E as aves em voo migratório, indicando também de algumas espécies, ok? E aí tem aqui, ó, o vento e os seres humanos, né? Tem os geradores de energia eólica, né, que é uma energia limpa, que no Brasil tem muito, é muito importante, tá? Para aviação, para saber também os trajetos dos aviões. Essa daí é a importância do vento na nossa vida, além de secar a nossa roupa, né? Para quem mora, né, em casas abertas, né, que tem um quintal, é ótimo um ventinho, né? Bom, eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, ok? Muito obrigada e até mais!